E a gente começa o programa de hoje com um assunto muito bom, muito interessante e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. A gente vai falar sobre a rinoplastia. Tanta gente sonha em ficar com o nariz mais bonito, né? Tem gente que não se gosta com o nariz que tem vontade de mudar, tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica. Vamos entender como é esse procedimento, em que situação a gente realmente deve fazer essa cirurgia. Tenho aqui hoje uma pessoa extremamente conceituada, ele é excelente em rinoplastia, é o Dr. Evaldo Bolívar de Souza Pinto, é cirurgião plástico, coordenador do 13º Simpósio de Cirurgia Internacional, o 13º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo e vai entender melhor o que é uma rinoplastia. Doutor Evaldo, muito obrigada por ter vindo. Que isso, um muito prazer recebê-lo. Estou feliz, que lindos olhos. Muito obrigada. Vamos sentar ali pra gente conversar mais e explicar para as pessoas que estão em casa um pouquinho sobre a rinoplastia, né? Pois não. Eu falei de sonho porque realmente é isso. As pessoas que não gostam do nariz, elas falam assim, ai, meu sonho era fazer uma plástica no nariz. Qualquer pessoa pode fazer uma rinoplastia? Depois dos 14 anos, né? Depois dos 14. Desde que tenha um problema, porque a gente tem que pensar que a rinoplastia não é uma coisa estética somente. Você tem que pensar primeiro na função. Porque quando Deus soprou a vida no homem, ele não soprou pela boca, soprou pelo nariz. Por isso que o nariz foi feito para respirar. Então é muito importante você, em primeiro lugar, né, antes de começar a rinoplastia estética, você faça a parte do septo para que ele passe a respirar no futuro. Mas é tranquilo, desde que você... Hoje em dia tem uma facilidade. Você tem o estudo no computador de como fica, né? Então, você chega e você faz o estudo no computador. Olha, esse é o que a gente vai tentar fazer para você e tudo. Porque antigamente falava, eu quero o nariz da Vera Fischer, eu quero o nariz de não sei quem, entendeu? E aí, de repente, nem ficava harmônico não, e não com o resto tem, não tem nada rosto, que né? ver. O melhor nariz é o seu, sem o defeito. Entendi. Na verdade, a ideia da rinoplastia é manter o nariz original, tirar aquele defeito, aquilo que está incomodando. Está incomodando, mas não inventar. Não inventar. Isso é bem importante, porque quando começa a inventar, às vezes Deus estraga tudo, né? A gente vê nariz que ficou totalmente feio. Em primeiro lugar, o nariz bem operado, você não sabe que ele foi operado. Isso fica normal no rosto. Fica normal porque ele combina com todo o rosto. Tá. A gente falou agora há pouco sobre septo, né? Desvio de septo. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia do desvio de septo, automaticamente ela já está fazendo uma rinoplastia ou não? Não, automaticamente. Eu, por exemplo, começo a minha rinoplastia, se a pessoa tem o desvio de septo, eu começo pelo septo e depois é que eu faço a rinoplastia. Mas se ela estiver feliz com o formato do nariz, ela não precisa mexer nesse formato. Não, também não precisa. Ela só corrige a deformação, que na verdade o desvio de septo é aqui e é para dentro. É interno. É externo. Às vezes ele tem uma curvatura que aparece, mas às vezes ele não tem curvatura nenhuma. E é mais uma questão da respiração mesmo. Porque se você pensar que no parto normal, estatisticamente, 25% desvio septo quando passa a criança, e desses 25%, 8 continuarão para o resto da vida com desvio de septo. Hoje é que tem muitas cesarianas, não tem a mesma coisa. Mas então é um negócio que você tem que olhar com muito carinho, porque, poxa, não é fazer... Porque antigamente, quando fazia a cirurgia plástica, quando eu comecei, a gente fazia plástica no nariz. Ninguém pensava na função. E era separado. Às vezes, quando começaram a pensar, trabalhava junto um otorrino e um cirurgião plástico. Hoje em dia, o cirurgião plástico tem que saber fazer o septo. Ok. Bom, eu vi que o senhor trouxe uns desenhos, né? Achei muito interessante para a gente tentar explicar para você que está aí em casa como é que é feito esse procedimento. Eu vou pedir para o pessoal já colocar esse primeiro desenho. Imagina que é um paciente deitado, você está vendo dente ali embaixo, esse nariz está aberto. Foi feita uma incisão, um corte, é isso? Foi feito um corte? Não, aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é para liberar o músculo que puxa a ponta do nariz para baixo. Tá. É dentro da boca aquilo. Dentro da boca. Isso. Tá, na próxima foto. Na próxima lá, mostrando os músculos
que são liberados para que a ponta do nariz fique liberado. Para poder fazer o trabalho. Para fazer... Não é para fazer o trabalho. É um início, porque quando você sorri e cai a ponta, é por causa daqueles músculos ali. Então, se você vai fazer uma rinoplastia, você trata essa musculatura, porque a pessoa vai poder sorrir, falar, sem ter... E, além do mais, ela tem um novo contorno do lábio. Ah, ela ganha Aquilo um contorno novo. Aquilo ali é uma cirurgia, chama-se rinodinâmica. Essa cirurgia foi inventada por mim. E não é que eu seja o dono da verdade, mas este ano eu sou convidado para fazer a conferência nos Estados Unidos, fechando o Congresso americano, conferência magna, por causa dessa técnica. Por causa dessa técnica. Então, deixa eu tentar entender. Essa técnica, ela daria um novo contorno para o nariz e para os lábios, é isso? E dá uma ligeira elevação desse pedaço da ponta, só. Não fica assim, não. É só um pedacinho aqui. Só. Tá. E dá outra coisa. Aqui. De nada. E evita o sorriso gengival, que você sorri aparece a gengiva. Evita, quando sorri, cair a ponta do nariz. Aí você, quando vai operar, porque o nariz é o seguinte: quando você for operar um nariz, você tem que... Não existe uma técnica única. Eu acho que o certo é você empregar todas as técnicas para conseguir um bom resultado naquele nariz. Não seguir uma técnica só. Agora, as pessoas têm suas queixas. Quem tem o nariz curvado, né, que tem aquele osso aqui protuberante, não gosta, quer diminuir esse osso. Como é que é feito isso? Tem que quebrar esse osso, Não, lixar? primeiro você lixa, hoje em dia tem raspa de diamante e tal, você esculpe primeiro, o negócio é ir devagarzinho, tirando aos pouquinhos, para não tirar demais também, porque senão sai de uma coisa para um fundo, fica uma pessoa sem uma coisa nariz horrível, muito fundo, né? Nariz deprimido. Aí você conseguiu igualar. Aí depois, quando você conseguiu igualar, você fica aberto, né? Porque você raspou a parte de cima. Aí você tem que fraturar para o nariz ficar certinho. E depois tem que fraturar para fazer a junção. Para fazer a junção. Para ele ficar fino de novo, porque senão vai ficar aquela coisa achatada. Normal, exatamente. Entendi, vai ficar largo. Tá. As pessoas que têm o nariz mais largo do que gostariam, essa parte aberta. Aí, então, você tem três procedimentos. Você pode fazer um procedimento cortando por fora, outro procedimento cortando por dentro e um procedimento naqueles músculos lá. E aqueles músculos têm 3 ramos de cada lado. O último ramo é que puxa a narina para fora quando você ri. Então você tem que trazer faz uma rotação e traz para cá, você resolve também. Entendi. E para dar essa levantadinha é no mesmo procedimento que a gente acabou de ver? É aquilo que você acabou de ver. Uma cirurgia de nariz, a recuperação dela é de quanto tempo? Quanto tempo a pessoa demora para voltar a trabalhar, por exemplo? Sem o curativo, né? Sem aquele hematoma. Eu acredito que hoje em dia, com 15 dias, está perfeito. Com 15 dias a pessoa está tranquila. Ele está com o nariz inchado, mas não está com o nariz agressivo, não está cheio de mancha roxa. Tá, para quem não quer contar para ninguém que fez uma cirurgia de nariz, por exemplo, ela pode voltar a trabalhar depois de 15 dias e ninguém vai perceber que está roxo? Pode perceber, não, para roxo não, mas pode achar que está... Está diferente? Não, acha que está inchado, mas geralmente o que tem acontecido é que quando o nariz fica bem no rosto, as pessoas, inclusive pessoas que conhecem há muito tempo, do colégio e disso, daquilo, o que foi? Você mudou o cabelo? Aconteceu alguma coisa? Né? Porque está harmônico. Está harmônico. Tá. É dolorido esse processo do pós-operatório? Olha, na realidade, sinceramente, não existe dor mais na cirurgia do nariz. Não tem dor? Já teve, mas hoje não existe mais. A pessoa volta para casa tranquila, sem dor? No máximo Tilenol. E quais são os cuidados que tem que ter num pós-cirúrgico? No pós-cirúrgico, cuidado no início, né? No primeiro dia você põe compressa gelada no rosto, no primeiro dia. E no segundo dia, geralmente, se tira o tampão para poder respirar. E a partir daí, vai para casa, mas fica mais sentado do que deitado para desinchar e anda normalmente. Não tem coisa assim. Quando tem a fratura do osso, precisa colocar gesso? Precisa ficar não com esse é nariz? Hoje em dia existe um plástico
que você primeiro coloca um esparadrapo que não é esparadrapo. É um né? cirúrgico mais duro, é isso? Exato. Não, você coloca primeiro, você modela tudo com esse esparadrapinho e depois você tem um plástico especial que você põe dentro da água quente e ele fica molinho. Aí você põe na tua mão para ver se não está queimando. Aí você modela o nariz com muito mais facilidade, entendeu? É um plástico próprio para fratura de nariz. Tá. Numa cirurgia de nariz, o paciente ele tem ponto, ele leva ponto, tem que suturar? Tem. Ele leva ponto interno e tem o lábio também, faz pontos internos, mas esses pontos não precisam tirar. Ah, não precisa voltar para tirar. Eles se absorvem todinho. Perfeito. As pessoas falam que depois de uma certa idade, todo o nariz cresce e cai. Isso é fato? É fato. Tá. Então, quando a igual pessoa... o lóbulo da orelha. Que também cresce, a né? orelha é interessante. A orelha é mais interessante de tudo. Com 6 anos de idade, ela não tem mais modificação. Tanto que você pode operar a criança de 6 anos com a orelha de abano. Mas depois ela vai crescendo, fica com aquele lóbulo grande. Agora, do nariz, aí a queda da ponta, é porque também ou respira mal, ou esse músculo puxa para baixo. Quer dizer, quando está operado e com todos esses cuidados, é meio difícil de ter isso. E aí, quando a pessoa vai fazer uma rinoplastia, então já é interessante dar uma levantadinha, já pensando no futuro que vai dar uma caidinha. Se você libera o que puxa para baixo, você não vai ter músculo puxando para baixo. Então, ele não tem força para vir, entendeu? É uma cirurgia simples? Quanto tempo demora? Eu não acredito em cirurgia simples. Eu acredito que, sabe, quando alguém dorme acreditando em você, é como se tivesse a sua filha ou seu filho em cima da mesa. Então, eu não acredito que tenha simplicidade, mas eu acho que você tem que seguir aquelas regras, evitar sangramento, que é uma coisa muito importante, porque não pode perder sangue. É igual lipoaspiração. Perdeu sangue, tem problema. Então, não acho simples, mas é uma cirurgia que leva mais ou menos 1 hora e meia, no máximo, não mais. Precisa ser feito no hospital ou pode ser feito numa clínica? Geralmente faço em hospital. E anestesia hoje em dia é uma anestesia de baixo fluxo, mas é geral. E hoje em dia tem um monitor que você põe na testa e ele dá o nível do seu sono pelo cérebro, então você não toma mais anestésico. Olha. E não tem mais anestésico que vai para o fígado, como antigamente chegava a dar até hepatite. Os anestésicos, 96% sai ou linfaticamente ou pela respiração. Fantástico, né? É, muito. Fazer uma coisa séria, direito, é a melhor coisa que tem no mundo. Para você e para quem você paciente, fez. Com certeza. Você dorme tranquilo e bem, né? Daí só falta acertar a técnica, mas o preparo todo. Porque tudo tem que fazer os exames, tudo pré-operatório. Eu vejo eles falar lipo de mini lipo, isso, esse negócio. Não existe, tudo é cirurgia. É cirurgia? Faz os exames pré-operatórios, faz tudo direitinho, porque você tem que passar bem, não pode passar mal. Não é na plástica, não, em tudo. Em tudo, né? Tudo é cirurgia. Tudo com margem de segurança. Com segurança. Vai fazer qualquer intervenção, tem que levar isso tudo muito a sério, é verdade. Bom, eu tenho certeza que você que estava aí querendo fazer uma rinoplastia já aprendeu um pouco mais sobre o assunto. E o que eu quero te falar agora, bem assim, conselho de amiga, é que, de verdade, se está te incomodando mesmo, procure um bom médico, tá? Porque a gente não precisa passar pela vida também com desconforto danado, né? Aquela pessoa que não fica de perfil de jeito nenhum, que tem constrangimento, que acha que estão olhando para ela só pelo nariz. Não, procure um bom médico, procure viver com tranquilidade. A gente tem profissionais altamente qualificados, como o Dr. Evaldo Bolívar de Souza Pinto, que está fazendo um trabalho lindo, e eu tive a honra de receber aqui no nosso Vida Melhor e te ajudar. Se você quiser entender um pouco mais sobre o Simpósio Internacional, entra lá no site. Ele acontece agora, já dias 23, 24 e 25 de março, no Sheraton. É um simpósio incrível, reunindo médicos renomados e, com certeza, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E o doutor Evaldo vai fazer uma excelente contribuição, inclusive com essa técnica maravilhosa que ele apresentou aqui pra gente. O site é o www.simposiointernacional.com.br. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria só deixar uma mensagem. Por favor. Hoje você pode fazer economia em tudo, mais ou menos com a sua saúde. De jeito nenhum. Porque você só tem uma. Só tem uma, não pode brincar com ela, né?
E dá para fazer economia em tudo, então? Eu acho que a gente pode economizar realmente em todas as outras coisas Menos que já com a está saúde economizando da bastante. gente. Saúde não, de jeito nenhum. Muito obrigada, doutor Felicidades. Evaldo.